presente momento, muitas pessoas se surpreendem com a nossa incapacidade de escutar o outro. Numa cultura da indiferença, numa cultura do ódio, numa cultura da hiperindividualização, surge um diagnóstico espontâneo, que assim, as pessoas não se escutam mais. E aí vem essa demanda mais ou menos espontânea de como que a gente aprende a escutar o outro. Diz assim, não, mas isso devia ser assim uma matéria para o currículo escolar. De certa forma, é verdade. Não uma matéria constituída, mas isso vem da nossa formação política, isso vem da nossa formação para o debate, que no Brasil é muito pobre, isso vem de experiências em que a escuta do outro seja de fato relevante. Na formação do nosso país, essa habilidade, esse valor, ele realmente não recebeu muita atenção. A ideia de que a diversidade, a diferença, ela se torna produtiva na medida que eu consigo escutá-la. O que significa então escutar e como a gente pode contribuir do ponto de vista da psicanálise, que afinal é uma atividade humana essencialmente baseada nisso. O que o psicanalista faz é escutar. E muita gente diz, mas é só isso? Só escutar? E daí eu vou lá, eu falo e ele não fala também? Bom, escutar compreende também dizer. Escutar compreende também falar. Toda a questão da escuta transformativa é como escapar a certas armadilhas mais óbvias que o nosso desejo de surdez, vou chamar assim, nos impõe. Por exemplo, a ideia de que quando eu vou escutar o outro, eu vou escutar o outro a partir da minha própria posição, dos meus próprios valores, no meu lugar de fala, nos meus interesses. Então, escutar significa simplesmente responder ao outro a partir de mim. Bom, que medida essa escuta, por mais assim caridosa que seja, por mais generosa que seja, por mais educativa que seja, ela é uma escuta colonizadora. Ela é uma escuta que diz assim, olha, tem um que sabe e que vai dizer, e o que vai responder, que vai ter autoridade sobre a continuidade daquele processo, e o outro que está assim pedindo, que está demandando. Isso é um modelo que vem do quê? Vem das trocas econômicas. Um compra, o outro vende, e alguma circulação se faz, e no final isso estabelece relações de poder verticais, relações de obediência e submissão. Ouvi, mas não escutei. O que aconteceu? Quer dizer, você se colocou em qual lugar para escutar? No seu ou tentou escutar do ponto de vista do outro? Então, sair de si é um primeiro movimento contra-narcísico, é um primeiro movimento de renunciar à sua identidade e o ensejo colonizador dessa identidade para abrir-se para o outro. Bom, muitas pessoas conseguem fazer isso. E aí vem um segundo movimento, colocar-se no lugar do outro e a partir disso começar a falar pelo outro, ou colocar-se no lugar do outro e abrir-se para aquilo que você ainda não sabe, aquilo que você ainda não compreende, aquilo que você não consegue antecipar, para um sentido que não está todo posto e todo feito. Ou seja, é muito comum, especialmente nas desavenças entre casais, as desavenças políticas, que a gente tem, assim, duas certezas equivocadas. Primeira, de que o outro sabe o que ele quer. E que o outro, assim, ele tem um plano por trás. Ele pensa de um jeito porque ele maquina de uma determinada maneira que é transparente para ele mesmo. Não é verdade. Muitas vezes a gente fala e durante a nossa fala nós vamos descobrindo coisas que nós queremos que nós nem sabíamos que estavam aí. Segundo equívoco, imaginar que nós então somos soberanos, senhores do que nós queremos dizer e que a comunicação ela se dá dessa forma. Tem o que eu quero dizer, tem o que o outro quer dizer e tem a razão. E se eu estou certo, o outro está errado. E se o outro está certo, eu estou errado. Ou seja, o segundo equívoco é a binariedade das relações com a verdade.
Podem estar os dois equivocados, e é o mais comum, e podem estar os dois com um fragmento de razão, o que também é extremamente comum. Então essa ideia de que a verdade é um lugar terceiro, que ela não está assim numa espécie de disputa para ver quem será o dono da razão, quem é o dono da varinha, quem é o possuidor do saber, quer dizer, esta posição de posse em relação ao conhecimento, aos valores, aos saberes, é um erro que faz com que a gente se ensurdeça. É um equívoco que confia, vejam só, demais na comunicação. Terceiro movimento, abrir-se para o fracasso da comunicação. Lacan dizia, a essência da comunicação é o mal-entendido. A essência da comunicação é reconhecer que nessa troca e nessa partilha nós estamos assim o tempo todo entre dois espelhos. Quando a gente se confunde e se identifica com a posição do espelho, aí sim há comunicação, mas é a comunicação entre dois surdos, ou entre dois cegos, ou entre dois que não conseguem se escutar, dois monólogos. Como é que a gente sai disso? Reconhecendo que a nossa comunicação, que a nossa troca, ela deixa sempre o resíduo. Ela deixa sempre algo que, entredito, maldito, não concluído, não resolvido. Localizar e produzir isso, que é localizar e produzir uma questão, uma abertura em relação ao saber, uma indeterminação em relação à verdade, isso é tarefa da escuta. Isso não é natural, isso não precisa acontecer apenas como, vamos dizer assim, um instante aterrador de angústia e de impotência. Isso pode ser produzido, né, intencionalmente produzido e buscado. Ou seja, uma boa posição e uma boa relação de escuta é aquela que consegue suportar a incerteza. É aquela que consegue produzir algum fragmento de angústia e suportar que nem você nem eu temos a razão no seu sentido maior e substantivo. Mas, ao mesmo tempo que você e eu participamos de uma experiência maior, aberta, que se chama troca pela linguagem, a troca desejante pela linguagem. Escutar o outro é renunciar à telepatia, né? É renunciar a eu sei o que você está pensando e eu vou colocar palavras na sua boca. Também é renunciar à atitude de tudo bem, então se você sabe, você fica com todo o saber e eu me recolho na minha caverna. Escutar o outro é renunciar à posição de poder, seja ela do professor, do médico, do entendido, do filósofo, e deixar que a linguagem e deixar que a experiência esteja em primeiro lugar. Para receber mais fragmentos de escuta e de saber, inscreva-se aqui no canal da Casa do Saber.